Olá, pessoal. Vou gravar aqui rapidinho uma resolução comentada do vestibular da Faculdade de Medicina de Jundiaí 2025, tá? A prova aconteceu ontem, domingo, dia 22 de setembro. O caderno de questões acabou de ser liberado e eu vou comentar as 5 questões de história, tá? Lembrando que é uma prova feita pela VUNESP, então se você vai prestar outros vestibulares feitos por essa mesma banca, compensa olhar essa prova na íntegra, porque o modelo é o mesmo, né? O tipo de orientação que é passado para as várias bancas de disciplinas é o mesmo para todas essas provas, então é comum você ver uma repetição não só do padrão de questão, mas até de temáticas, né? De formas como se abordam, conteúdos que aparecem com mais frequência. Só lembrando que o caderno de questões ele está aqui na descrição do vídeo, tá? Junto com o gabarito oficial. Já vou pedir desculpas pelo áudio, porque eu não estou usando meu equipamento normal de gravação. Eu estou em trânsito, estou fora de casa. Então vai ficar talvez um pouco chiado, né? Estou usando o microfone aqui do notebook, que não é o ideal. Mas vamos lá, que é o que interessa, é comentar as questões. Questão 26. As razões da disputa entre Atenas e Esparta eu exporei para que ninguém jamais tenha de indagar como os helenos chegaram a envolver-se em uma guerra tão grande. A explicação mais verídica, apesar de menos frequente, alegada é, em minha opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito poderosos e isso inquietava os espartanos, compelindo-os a recorrerem à guerra. Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, texto muito clássico, um texto de época, tá? Segundo Tucídides, a Guerra do Peloponeso ocorreu em virtude para completar aqui, qual é o motivo? Pessoal, ele deixa claro aqui, no final do texto, os atenienses estavam se tornando muito poderosos e isso incomodava os espartanos. Por quê? Alternativa A. Porque os atenienses estavam tentando democratizar o poder na Grécia? Não, estavam tentando se impor sobre os outros. Não pode ser a A. B. Diferença de estrutura política em Atenas e Esparta. Bom, vamos lembrar que a Grécia se organizava em torno de polis, cidades-estado, onde cada uma tinha sua estrutura política diferente. O fato de existirem estruturas políticas diferentes por si só não seria razão para a guerra. Tá? A razão para a guerra é a tentativa de uma polis se impor sobre os interesses da outra. Então não pode ser a B, mas cai como uma luva na alternativa C. Contestação do imperialismo ateniense pelos espartanos, né? Vamos lembrar, imperialismo é quando você tenta conquistar, dominar, se impor sobre outro. Algo que é muito típico nesses processos de ampliação de poder no mundo antigo, mas não só, né? Então, aqui é a alternativa C. Só para comentar as outras, né? A D, aliança entre espartanos e atenienses contra os persas, mas se havia uma aliança, não haveria por que a guerra. E a aliança de espartanos e atenienses contra os persas é guerra médica, que é a guerra que antecede, né, a guerra do Peloponeso. Aí, expansão da militarização espartana no mundo grego, mas aí você inverteria o causador da guerra. Para o Tucídides, a guerra é uma reação espartana a uma política ateniense e não o contrário. Então aqui ficamos com a alternativa C. Vamos aqui para a próxima questão, na próxima página. Questão 27, texto do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, também historiador econômico, bem clássico. Tá? Você vê que as temáticas são bem clássicas nessa prova. Tudo indica que no longo período que se estende do último quartel do século XVII ao começo do século XIX, a economia nordestina sofreu um lento processo de atrofiamento, no sentido de que a renda real per capita de sua população declinou secularmente. Bom, vamos lá. Século XVII, século XIX, período colonial. Nordeste, qual é o ciclo econômico que você sempre associa ao Nordeste durante o período colonial? Açúcar. Então, vamos olhar as alternativas. O atrofiamento registrado no excerto deveu-se perda de rentabilidade da pecuária, esgotamento do pau-brasil, crise da economia açucareira, modelo administrativo das capitanias hereditárias ou a concorrência da economia cafeeira. Pessoal, talvez o que tenha causado estranhamento em alguns é esse comentário final. Perda real, né, da renda per capita.
Isso é um termo econômico que a gente não vê muito aplicado ao período colonial, porque a gente não está preocupado no período colonial com a renda per capita. A gente está preocupado com um modelo econômico, né, amplo. A renda dos indivíduos não é um dilema, né, num país com escravos, mas é o critério que o Celso Furtado usou aqui, né? Mas ele está falando, né, da decadência da economia açucareira, né? Não poderia ser a A, porque a economia nunca foi centralizada em torno da pecuária, né? Nem a B, porque o pau-brasil é uma atividade de extrativismo bem do início do período colonial. O modelo econômico administrativo de capitanias hereditárias também não faz sentido, porque não é um modelo que só se aplicou ao Nordeste, ele se aplicou ao período colonial durante uma fase, mas em todo o território. Então, esse modelo não poderia ser o responsável por algo especificamente do Nordeste. E economia cafeeira, a gente tem que lembrar que ela só se tornará predominante ao longo do século XIX, né? O declínio progressivo da economia açucareira antecede, tá? Não é causa e consequência, né? O café e o açúcar terem essa inversão, né? São dois processos que acontecem ao longo do século XIX. Então, aqui na 27, alternativa C também. Bom, a questão 28 vai falar de reforma protestante, tá? Para ficar fiel a Cristo era preciso sair de uma instituição irremediavelmente corrompida. Erasmo, falando dos monges, afirmou por outro lado: nada contribuiu mais para tornar Lutero popular que os costumes dessa gente. Bom, Erasmo, aqui Erasmo de Roterdã, né? Lutero, protagonista da fase inicial, né? Com a reforma protestante luterana. E que instituição irremediavelmente corrompida seria essa? Seria a própria Igreja Católica, né? Alvo da crítica do Lutero. A afirmação de Erasmo conecta-se ao sucesso da reforma religiosa na medida que Lutero evidenciou. O que Lutero vai apontar? O rígido cumprimento da fé católica pelos contemporâneos. Bom, mas se houvesse um rígido cumprimento da fé, ele não estaria criticando os costumes dessas pessoas, né? Ele não estaria falando da corrupção. Então, não pode ser. B, o problema do princípio católico da salvação pela fé. Bom, primeiro, salvação pela fé é um conceito que é abraçado pela reforma protestante. O Lutero aponta que a Igreja Católica pratica salvação pelas obras, né? Que são atos de fé normalmente intermediados pelo clero, né? Tem essa diferença, então também não poderia ser. Papel dos católicos nas revoltas camponesas. Mas aqui ele não menciona isso, né? E existem revoltas camponesas de cunho cristão, sim, mas de modo geral motivadas por interpretações minoritárias de protestantismo, algumas leituras sociais do Evangelho que, por exemplo, associam a ideia da igualdade entre os homens, né? Que vem do Gênesis, há uma necessidade de uma igualdade econômica. Isso não é uma interpretação corrente dentro do catolicismo, por exemplo, da era moderna, que é quando acontece a reforma protestante. D, a proibição da venda de indulgências pelos católicos. Não, inclusive a venda de indulgências é uma das práticas que o Lutero questiona. Então sobrou a E, né? A crise moral pela qual passava a Igreja Católica, né? Uma vez que o Lutero ele vai questionar vários hábitos, várias práticas, inclusive do clero. Então aqui na 28, alternativa E, também tema extremamente clássico de vestibular, né? E aqui vamos para as duas últimas questões. A 29 é uma questão que vai falar do processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. No Brasil, os esforços para substituir escravizados por imigrantes livres começaram ainda na década de 1840, início do segundo reinado, né? Vários fazendeiros recrutaram e empregaram europeus, mas foi o senador Nicolau Vergueiro quem promoveu o esquema mais ativamente. Vergueiro e seus pares eram motivados por realidades econômicas e não por interesses humanitários em acabar com a escravidão. Óbvio, né? Ele era um fazendeiro, dono de escravos, não era alguém que via a escravidão como um horror.
mas ele percebeu, né, sinais dos tempos, que a escravidão teria que ser substituída por trabalho livre. Vamos ao seguinte. Entre os motivos que levaram Vergueiro e seus pares, a ação descrita no excerto destaca-se. Então, assim, vários motivos, né? Apesar do texto falar que é um motivo econômico, é que talvez seja um pouco... tem um probleminha, né? Que aparece aqui, mas vamos lá. As constatações acerca da baixa produtividade do trabalho escravo. Muita gente pode ter ficado na dúvida com isso aqui, porque medida de produtividade é um elemento econômico. Mas, galera, vamos pensar. Todas as atividades de exportação do Brasil, as atividades principais do Brasil, desde a época colonial até o século XIX, foram estruturadas em cima do trabalho de escravos africanos. Então não me venha dizer que o escravo negro africano, ele não era uma mão de obra produtiva. Isso aqui é um argumento que tem ali no seu cerne uma ideia tão racista. Quer dizer que, o negro foi substituído porque ele não serve como mão de obra. Temos que trazer brancos europeus. É isso que esse tipo de argumento acaba construindo. Então, não é válido. Ele foi usado, tá? Por alguns defensores da imigração europeia, mas que eram pessoas racistas, eram pessoas movidas por um pensamento bastante complicado. E jamais vai ser considerado a alternativa correta no vestibular uma proposta que encadeie um pensamento racista. Salvo se o comando da questão pede para você decodificar um pensamento que está exposto em algum texto. Há essa possibilidade, é óbvio, você bota um texto de um pensador, de alguém da época, que vai lançar mão de um argumento racista, pode ser que na interpretação você tem que falar, olha, o autor ele vai nessa direção, ele usa este argumento, mas não é o caso aqui dessa questão. Então não pode ser A. Olha B. Alto rendimento do transporte transatlântico dos parceiros. Mas peraí, trazer imigrante da Europa para o Brasil era rentável mais do que tráfico negreiro? Não faz nenhum sentido. C. As manifestações da sociedade civil pela abolição da escravidão. Em 1840 tinha protesto lá na Porta do Paço Imperial, no centro do Rio. Abole a escravidão, Dom Pedro. Não, a população está preocupada com isso. Esse é o ponto. Havia uma normalização da sociedade escravista, né? D. Normas legais pelo fim do tráfico internacional de escravizados. Aí tem a ver com as pressões inglesas, tem a ver com o início de toda uma discussão para acabar com o tráfico negreiro. E aí, mecanismos de limpeza étnica propalados pela teoria eugenista, que é a teoria de embranquecimento do Brasil. Só que aí não é um argumento econômico. Então, por isso que foi considerada, né, mais adequada a alternativa D. Não que o que está exposto na alternativa E não exista, mas não é o que motiva o Nicolau Vergueiro a fazer isso. Ele está sendo motivado por um sinal dos tempos. Tá? Medo de sofrer embargo econômico de países europeus, né? A própria percepção de que o tráfico negreiro vai acabar tendo que ser substituído por outra prática, né? Então, por isso ali a alternativa D. E a última, né? Uma questão aqui com o texto do Daniel Arão Reis Filho, que normalmente é mencionado para falar da ditadura militar brasileira, né? E aqui já fica uma dica. Olha o título do texto. As Revoluções Russas. A gente não pode esquecer que a Revolução Russa tem duas partes. Ela começa em fevereiro, mas ainda é uma revolução que tem um cunho liberal burguês. E depois ela se assume realmente como uma revolução socialista em outubro. E o texto fala de fevereiro. Olha lá. Nos últimos dias de fevereiro, 5 dias consecutivos de movimentos sociais em Petrogrado bastaram para derrubar uma autocracia antiga de 3 séculos. O czarismo, né? Uma revolução anônima, sem líderes ou partidos dirigentes, caracterizado por uma imensa aspiração à paz.
a harmonia e a concórdia. Outubro tem líderes, Lenin, Partido Bolchevique, dos quais só estariam excluídos o czar e sua família. Uma das principais aspirações dos movimentos sociais de apoio à Revolução Russa de 17 era saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, expansão territorial, substituição dos sovietes russos pela Duma, manutenção da estrutura agrária russa, instauração de uma monarquia parlamentar na Rússia. O texto já diz, uma imensa aspiração à paz. Logo, 1917, estava rolando ainda a Grande Guerra, então era o desejo de sair da guerra. Bom, alternativa A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, por quê? Era uma aspiração, né, da população, porque a crise que antecipa a Revolução Russa tem a ver com a participação do país na guerra. A expansão para a Sibéria não é uma demanda social. Substituição do soviete pela Duma também não faria sentido, porque o soviete é a assembleia de origem operária. É ela que vai substituir a Duma em outubro. Está invertido, está anacrônico aqui. Manutenção da estrutura agrária russa também não faz sentido, porque seria uma estrutura agrária de nobreza, de latifúndio. E a instauração de uma monarquia parlamentar na Rússia também não seria uma demanda, né, de movimentos sociais, né, da população russa em geral. Então, questão 30, saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, foi isso, essa resolução aqui meio rápida, tá? Meio corrida mesmo, mas acho que deu para ver aí um panorama geral da prova. Não é uma prova com questões muito longas, tá? Vou deixar aqui uma lista, um link para uma lista com outras provas da VUNESP que eu resolvi aqui no canal. E fica aí o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque eu vou fazer outras resoluções e vou fazer alguns vídeos comentando o que esperar de algumas provas agora para os próximos meses, né? A gente tem vestibular aí até o final do ano, então espero vocês aqui no canal. Um abraço e bons estudos.